Deus e nosso Pai Celestial, leva-nos, Senhor, mais além do natural, além daquilo que podemos ver e compreender com a nossa mente humana, com o nosso cérebro limitado, com a nossa visão limitada. Leva-nos além do que a gente possa ou do que a gente tem podido ver e compreender, porque é além que o Senhor está, e é além que nós queremos poder estar também, ainda que estando aqui, mas podendo ver, desfrutar e compreender o que está além, o que está na tua presença. É a nossa oração nessa noite. Abençoa cada família, cada lar, cada casa, cada discípulo, cada um que está assistindo, recebendo essa palavra. Que o teu Espírito Santo a use como material para fortalecer as nossas vidas, como remédio para trazer cura, como bálsamo. Assim nós te pedimos, eu te peço e já te agradeço pela bênção, pela vitória, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amados. Tempo profético, a dimensão da fé. Nós temos trabalhado, falado bastante sobre dimensão da fé, dimensão de milagres, tempo profético. O Espírito Santo de Deus tem nos levado nessa direção de ensino para esse tempo que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos meditar sobre a dimensão da fé. Tempo profético, a dimensão da fé. Então, o que seria a dimensão da fé? A dimensão da fé é um sinônimo de dimensão de milagres, de dimensão profética. São tudo é a mesma coisa. A questão é que na dimensão da fé, você, para entrar na dimensão da fé, acessar a dimensão da fé, você primeiro vai ter que crer. Porque a dimensão de milagres, ou a dimensão celestial, a gente vê, visualiza. Deus nos coloca na dimensão celestial e você já está vendo a dimensão celestial. Mas na dimensão da fé, você crê que você está na dimensão celestial, mesmo sem ver. A gente não precisa ver. Então essa é a diferença. A dimensão da fé, ela nos chama a nossa atenção para a gente crer que está. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Está lá em Efésios. Nós estamos vendo? Não estamos. Mas será que a gente pode crer? Então, se a gente pode crer, a gente já está na dimensão da fé. Então, quando a gente entra na dimensão da fé, a gente já acessa a dimensão celestial, a dimensão de milagres. Então, com esse pensamento de dimensão da fé, nós vamos ler o nosso texto aqui. É um texto que vai ser base para essa palavra. Está lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Vou ler aqui na versão NVI. Filipenses 4, 11. Vou ler a partir da palavra aí, aprendi. A partir dessa palavra, aprendi, está no versículo 11. Diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso é o apóstolo Paulo que está falando. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso
naquele que me fortalece. Amém? A gente conhece muito o versículo 13. E por conhecer muito o versículo 13, e às vezes só o versículo 13, nós incorremos num risco de não entender o que esse versículo 13 quer dizer. Ele não quer dizer que a gente pode tudo, ainda que esteja escrito que a gente pode tudo. Ele quer dizer que nenhuma circunstância irá nos afastar de Deus, irá tirar nossa fé. Nenhuma circunstância. Porque não adianta a gente falar, posso tudo naquele que me fortalece, mas se surge uma situação dessa que Paulo diz aqui, olha, ele disse, eu sei passar necessidade, sei o que é passar necessidade. Olha lá. Eu sei o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Posso estar bem alimentado, posso estar passando fome. Então, o tudo posso naquele que me fortalece é estar contente em toda e qualquer situação. Não é para dizer, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Entendeu? Ainda que nós somos inspirados com essa palavra, né? A conquistas, mas não é o foco dessa palavra. O foco principal não é. O foco principal é viver contente em toda e qualquer situação. Amém? E ele disse, Paulo diz, aprendi o segredo de viver contente. Agora, Paulo não está lá na mansão dele, ou no resort, né? ou na praia, escrevendo. Paulo está dentro de uma prisão. Amém? Então, olha só, privado de liberdade. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então vamos pedir a Deus que o Senhor nos revele esse segredo aí de Paulo. Amém? Então, hoje a gente vai entender um pouco sobre esse segredo. Porque se tem um tempo que a gente precisa desse segredo para aplicar na nossa vida, é um tempo como esse, que a gente está, nós não sabemos onde vai parar isso. Quer ver uma coisa? Ninguém esperava por isso, é ou não é verdade? Ninguém esperava por isso. Ninguém. E muitas coisas ruins que vinham no mundo, normalmente, era o quê? Terceiro mundo, África, América do Sul, né? Agora não. Europa, Estados Unidos. Ninguém escapou. Nada. Então esse é um tempo para reflexão espiritual. Esse é um tempo para a gente voltar para a palavra mesmo. Sabe? Todos, ricos, pobres, grandes, pequenos. Todos. Se voltar para a palavra. Porque quando a gente lê isso, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso está dizendo que esse homem, o apóstolo Paulo, ele estava acima das situações. Então quando nós estamos acima das situações, a gente aprende, a gente pode estar contente. Esse estar contente, gente, não é sair dando gargalhada e pulando, dando gargalhada. Não. Esse estar para contentamento. Porque tem gente que só está bem, está contente. Ele não se contém. Ele se aborrece. Ele se fecha. Ele fica perturbado, perturba quem está ao lado. Se é crente, esfria, desanima. Então, o contentamento é: estou nessa situação, mas eu me contenho. Eu me contenho. Primeiro que a gente sabe que as situações vêm e vão. E nós sabemos que há um Deus
há um Deus e um único Deus, é o nosso Deus, que governa sobre toda e qualquer situação. Amém? Toda e qualquer situação. Nenhuma situação foge ao controle de Deus. Mas então nós precisamos conhecer esse segredo. Tem um animal na Bíblia, né? Tem um animal retratado na Bíblia, que é a águia. Então, a águia, ela voa acima das tempestades, não é? Então, ela está lá o desespero lá da tempestade, e está a águia lá por cima, porque ela aprendeu a viver no alto. Ela faz a sua casa, a sua morada no pico da montanha lá mais alta. Lá ela tem seus filhotes, sabe? Aí a nuvem, quando você passa de avião, você vê no filme lá, um avião passando, as nuvens embaixo, e assim vai a águia, ela consegue altas alturas. E ela é um exemplo para nós de viver acima das tempestades, sabe? Então, viver acima das tempestades é você estar contente mesmo no meio da tempestade. Porque eu viver acima da tempestade, a águia ilustra para nós que ela passa por cima, mas não significa que a gente vai ficar por cima das tempestades. A gente está no meio dela, mas é como se nós estivéssemos por cima dela. Quando é que nós estamos por cima de uma tempestade? Quando ela não está nos atingindo. E quando é que uma tempestade não nos atinge? Grava isso, anote, escreva. Quando que uma tempestade não está nos atingindo? Quando não ficamos perturbados. Uma tempestade não nos atinge, não é quando vem uma tempestade financeira e você fica com problema financeiro. Não é quando vem uma tempestade de enfermidade e você fica com uma doença. Até aí a tempestade não te atingiu. Você foi alcançado por problemas da vida deste mundo, que é normais. Ela só atinge quando ela te perturba, ela te desequilibra, ela tira você do centro, te desequilibra, você não tem mais cabeça para nada, sabe? Então, é isso que a gente vê aqui quando o apóstolo Paulo diz: aprendi o segredo de viver contente. É viver com contentamento, sabe? É não deixar aquelas coisas destruírem você. Não é viver pulando, rindo o tempo todo. Não está se falando disso. Às vezes está numa situação difícil e você não consegue ali rir, mas você está contente, porque você se contém e porque você está contente com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, como é que a gente consegue viver bem interiormente em toda e qualquer situação? Porque o apóstolo Paulo está falando aqui da sua vida interior. Então anote aí, como conseguir viver interiormente bem em qualquer situação? É quando você está dentro da situação difícil, estou falando de situação ruim. Quando você está dentro da situação, mas a situação não está dentro de você. Amém? Então você consegue viver bem. Quando você está dentro da situação, você está dentro da situação, mas a situação não está dentro de você. Isso é fácil? Não é. Mas você quer o segredo? Estou te dando segredo. Quer coisa fácil? Aí, sei lá, melancia sem caroço. Quem é que não quer melancia sem caroço? Mas nós não queremos. Nós queremos aprender a tirar o caroço da melancia. Amém? Isso que nós queremos aprender. E a palavra nos ensina. A dimensão da fé, queridos, ela é aberta para aquele que crê a partir do seu interior. Então, como que você entra na dimensão da fé? Tudo isso que eu estou falando é para a gente entender a dimensão da fé. A dimensão da fé, ela é aberta a partir do nosso interior. O que é isso? Já vou te explicar.
Se você estiver querendo aprender, o Espírito Santo vai te ensinar. Amém? O Espírito Santo vai te ensinar. Quando é que a dimensão da fé é aberta? A dimensão da fé, ela é aberta a partir do nosso interior. Falei no começo que dimensão da fé é sinônimo de dimensão de milagre, dimensão celestial. O que tem na dimensão de milagre, na dimensão celestial, na dimensão profética? O que tem? Tem Deus, tem anjo, tem provisão ilimitada, tem maná. Isso tudo está na dimensão celestial. Onde está a dimensão celestial? Ela está do nosso lado. Do nosso lado, né? É uma dimensão. Nós estamos numa dimensão, a dimensão terrena. É a dimensão que a gente nasceu, a gente vive nela. Os nossos 5 sentidos funcionam para acessar essa dimensão. E não para acessar uma outra dimensão. Uma dimensão do Espírito, a dimensão celestial, dos anjos, de Deus. Então nós fomos preparados para essa dimensão. Certo? Então, onde está a dimensão celestial? A dimensão celestial, ela está ao lado, está junto, pode estar até dentro. Então, onde está não importa. Ela não está presa ao local. A questão é, como que eu posso acessá-la? Então, eu a acesso a partir do meu interior. De dentro de mim, sabe? Não é que ela vai aparecer e eu vou ver. É que vai ser destravado dentro de mim aquilo que impede de eu ver. Amém? Ela está aí. Eu não estou vendo por quê? Por que eu não estou vendo? Eu não estou vendo porque eu não fui preparado para isso. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui. Na verdade, inicialmente a gente foi preparado para isso. Lembra de Adão? Todo dia ele via Deus à tarde, né? Ele sabia de coisas profundas, né? Tremendas, tinha acesso assim, extraordinário. Mas com a queda, essas áreas foram limitadas no ser humano, né? Então nós temos limitações. Mas quando Deus, ele abre, sabe? Quando Deus, ele desbloqueia, é como se fosse um programa, né? Com bloqueios. Áreas do programa lá, do software, bloqueado. Aquele telefone bloqueado. Bloqueado para chamada, bloqueado para aquilo. Faz algumas coisas, mas para outras está bloqueado. Então, algumas funções foram bloqueadas em nós. Ser humano. Aí que entra, que eu quero que você preste bem atenção, na dimensão da fé. A dimensão da fé é, a partir da fé, você ultrapassar aí esse desbloqueio. A partir da fé, você conseguir acessar a dimensão celestial. A gente vai ver bem isso ainda hoje aqui. Na medida que o nosso interesse vai fazendo com que Deus vá nos revelando. Amém? Eu sinto que há muito interesse. Eu sinto que há muito interesse. Aí Deus vai dando a revelação. Então, a dimensão da fé, ela parte de nós. É um desejo nosso de acessar a dimensão celestial. Entenda, estando na dimensão celestial, você se equipara a uma águia. Olha a ilustração da águia. Estar acima das circunstâncias. Porque a dimensão celestial está acima da terrenal. Aí a gente vai entender o apóstolo Paulo dizendo: eu aprendi o segredo. Que segredo é esse? Você quer aprender? Tem interesse? Ou quer melancia sem caroço? Melancia sem caroço não é no Maná 12. Ok? Vamos levar muito a sério as coisas de Deus. Então, aprendi o segredo. Que segredo é esse? Esse segredo é estar acima das circunstâncias, estando na dimensão
celestial. E nós vamos ver com calma, com detalhe isso aí. Lembra-se do apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele estava na estrada de Damasco. Isso está lá em Atos capítulo 9, ele está na estrada de Damasco. Aí o Senhor, ele não é crente ainda, o Senhor aparece para ele. Lembra disso? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele vê um clarão, ele não vê o Senhor Jesus, ele vê uma luz muito forte e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o apóstolo Paulo, antes, né, era Saulo ainda, ele cai por terra e diz: Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então o que aconteceu ali? A dimensão celestial se abriu para Saulo. Os companheiros de Saulo não viram nada, não viram a luz, não viram Jesus, não viram nada, só ouviram a voz. Por quê? Porque naquele momento foi desbloqueado dentro de Paulo a visão, o sentido da visão, para ter uma visão da dimensão celestial, e o sentido da audição, para poder ouvir na dimensão, ou que vem da dimensão celestial. E aqueles companheiros de Saulo, foi-lhes desbloqueado somente a audição. Eles não viram nada. Depois você vai ler aí Atos capítulo 9, a conversão de Saulo. Eles não viram. Então a gente vê, se fosse uma coisa que fosse aberta, abriu, todo mundo que está ali viu e ouviu. Mas não foi aberto do lado de fora, foi aberto do lado de dentro. Então, porque foi aberto do lado de dentro, para um abriu mais, para outros abriu menos. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, eles começam a falar em outras línguas, e cada um ouviu na sua própria língua. Cada um ouviu na sua própria língua. Era uma multidão de várias nações. Não foi um discurso atrás do outro. Ali não foi só o milagre da língua, foi o milagre da audição. Foi desbloqueado áreas internas. Então, você veja que a partir de dentro, naquele dia, o apóstolo Paulo, melhor, Saulo, ele não podia exercer fé para acessar a dimensão celestial. Aí o próprio Deus abriu para ele a dimensão celestial. Mas a partir dali, ele exerceu fé para acessar as dimensões celestiais em todos os momentos. Ele exerceu fé. Tirando um ou outro momento que ele foi arrebatado, mas a vida dele toda, como essa que ele escreve aqui dizendo: sei estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Ele não está na prisão? Ele não está cheio de problemas? Porque pela fé, naquele momento, ele acessava a dimensão celestial e via onde que ele estava. E ele estava por cima de tudo aquilo ali. Sei o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Está sendo revelado para você o segredo. É estar na dimensão celestial. Mas como? Se eu não estou vendo nada, se Deus não me levou, não me abriu o céu, nem nada. Pela fé, pela sua fé. Por isso chama-se dimensão da fé. Você crê que está sentado com Cristo nas regiões celestiais? Então, se você crê, você pela fé, você acessa, se ver lá. E isso é importante, naqueles momentos mais difíceis, se veja lá. Amém? Nos momentos mais difíceis, se veja lá. Senão você vai entrar em desespero. Se você depender de tudo estar bem. A gente está vivendo um tempo, que todo mundo ficou de uma certa maneira mal. Os que menos ficaram mal são os mais simples. Você não imagina
como aqueles que não são tão simples estão mal agora. Vendo suas empresas ruírem, vendo seus negócios desabarem, vendo seus bilhões virarem, desintegrarem nas bolsas. Claro que tem aqueles que estão sendo beneficiados nessa época, né? Mas eu estou falando da maioria. Entendeu? Então, é um tempo em que, se você não, como crente, não entender essas coisas, e olha só, hein? Nós estamos como se fosse um pequeno teste. Um pequeno teste. Gente, quando a gente olha para o Apocalipse, a gente pensa assim, meu Deus, como é que vamos aguentar esse negócio aqui? Vem um anjo, toca uma trombeta, morre um quarto da terra. O outro abre um selo, morre um terço. Se a gente já está apavorado com um vírus. E é para estar apavorado mesmo, não estou dizendo que não tem que estar, não. É para estar apavorado no bom sentido, né? É para estar tomando todos os cuidados mesmo. E tomar todos os cuidados. Inimigo invisível, você tem que se proteger. Agora, isso nem se compara àquelas pragas terríveis do Apocalipse. Como que a pessoa vai aguentar? Como que ela vai resistir? Isso aqui é um teste. Se não passa por esse teste, você vai resistir à prova. E vem prova por aí. Não sabemos quando. Esperemos que seja bem longe, que a gente não esteja nem aqui. Mas não é a gente que controla isso. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. Tempo profético, a dimensão da fé. Já vou detalhar aqui o segredo de forma detalhada para a gente poder. A gente está vendo alguns conceitos aqui muito importantes, né? Conceito da dimensão vista a partir de nós. E não de uma coisa que se abre, mas a partir de nós. Você quer ver? A casa do profeta Eliseu foi cercada pelos sírios. E eles foram ali para matar Eliseu e o servo de Eliseu, quem tivesse ali. O servo de Eliseu, você conhece essa história demais, né? O servo de Eliseu vai, fica desesperado, vai até Eliseu, meu senhor, os sírios estão aí, estamos perdidos, é um exército grande, tem soldados, carros de guerra, de combate, cavaleiros. E Eliseu, tranquilo estava, tranquilo continuou. E fez uma oração. Pai, abre os olhos dele para que ele veja. Por que abre os olhos dele e não os olhos do Eliseu? Por quê? Porque os olhos de Eliseu já estavam abertos. Eles já estavam desbloqueados. Eliseu já sabia quem estava ali. O exército de Deus. Sabia. Abre os olhos dele. Porque ele disse, Senhor, abre aí a cortina aí da dimensão para que ele possa olhar lá dentro. Não. Abre os olhos dele para que ele veja, porque o bloqueio está em nós. O bloqueio dimensional está em nós. Amém? Aí Deus abriu os olhos dele, desbloqueou o acesso a partir da visão. E ele então viu a dimensão celestial cobrindo aquela dimensão terrena, aquela situação difícil, cobrindo com milhares de anjos, de carros de fogo. E aquele homem, aquele jovem ficou tranquilizado. Quando a gente vê dimensão celestial, a gente se tranquiliza. Agora, por que ele precisou ver? Ele precisou ver para ele se tranquilizar. E por que Eliseu estava tranquilo? Eliseu estava tranquilo, sem ver. Eliseu não foi do lado de fora. Eliseu estava tranquilo sem ver. Por quê? Por causa da dimensão da fé. Pela dimensão da fé, ele sabia onde ele estava, quem o protegia, e que ele estava, o Deus dele,
o exército do Deus dele acima daquela circunstância que rodeou a casa dele. Qual circunstância que tem rodeado a sua casa? Que circunstância? Então é nessa hora que você tem que acionar a dimensão da fé. Acionando a dimensão da fé, você começa a vivenciar milagres. Amém? Aqueles homens não viram nada. Aqueles homens não viram nada, os guerreiros da Síria. Aí Eliseu apareceu. E Eliseu falou assim: Senhor, atinge esses homens com cegueira. E foi-lhes então bloqueados a visão natural. Ele não via mais Eliseu, eles não viam mais casa de Eliseu. Imagina a pessoa ficar cega de repente, ficar perturbado. O jovem foi desbloqueado a visão espiritual. E os soldados do inimigo foi-lhes bloqueada a visão natural. Foi um jogo de visões ali, de visão, bloqueio, desbloqueio do natural, do sobrenatural. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Essa é a palavra de Deus. Porque para esse tempo, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. E para os tempos que virão aí, muito mais ainda. Amém? Essa é a dimensão que a gente vive nela. Mesmo a gente não vendo, a gente vive nela. Então vamos acessá-la sempre pela fé. Glória a Deus. Amados, eu separei aqui, pedir a Deus direção, algumas maneiras para que os nossos olhos sejam mantidos abertos para a dimensão profética ou dimensão celestial. Então, o que nós podemos fazer? O que você pode fazer? O que você pode fazer para manter os seus olhos abertos para a dimensão celestial? Pela fé, tá? Pela fé. O que você pode fazer? Porque a gente pensa assim, né? Eu poderia olhar e ficar vendo a dimensão celestial toda hora, vendo os anjos, vendo tudo. Mas, certamente, isso aí não seria bom. Tanto é que nós não temos essa possibilidade, né? Até porque Deus quer que a gente viva pela fé e não por vista. Se a gente está vendo, a gente não precisa de fé. Então a gente tem que crer. Então nós vamos ver aqui algumas maneiras. Você quer ver? O próprio apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, os apóstolos, eles não viviam o tempo todo vendo dimensão celestial. Quando Pedro estava preso lá por Herodes, o anjo veio libertar ele não sabia, ele achava que estava sonhando, era a dimensão celestial que se abriu diante dele. Os olhos dele foram abertos, ele viu o anjo. Aí o anjo já estava ali. Aí começa a soltar as cadeias dele. E ele acha que está sonhando. Estou sonhando. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Por quê? Eu estou vendo aqui anjo, minhas cadeias sendo abertas. Isso só pode ser um sonho. Quando ele está do lado de fora da prisão, que ele olha e vê que está realmente solto, que ele diz: realmente o Senhor mandou o seu anjo e me libertou. Então, por que o apóstolo Pedro não estava achando que aquilo ali era uma dimensão celestial? Porque não é uma coisa, não era comum para ele, não era natural. O natural é viver pela fé, não é ficar vendo coisas. Tanto é que quando Deus se mostrava ou mostrava alguma coisa, eles ficavam perplexos. Quando Paulo foi levado ao terceiro céu, né? Eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, e não sei se no espírito, não sei se no corpo. Conheço um homem. Que homem? Ele está falando dele mesmo. Não sabia se era no espírito, se era no corpo. Então, porque é dimensão celestial. Mas o tempo todo você vê o apóstolo Paulo vivendo pela fé. Ele não está vendo nada, mas ele está crendo, né? Ele estava lá no Paulo e Silas, recebendo chicotadas na prisão, cantando, louvando a Deus. Porque ele cria numa dimensão celestial pela fé. Pela fé meu Deus está aqui, pela fé os anjos de Deus estão aqui, então eu vou cantar e vou louvar. Ele estava vendo alguma coisa? Não estava vendo nada. Então tem hora
que a gente tem hora que a dimensão celestial se abre para nós, mas tem hora, ou em todo momento, a dimensão da fé abre a dimensão celestial para nós, a dimensão da fé, todo momento. Todo momento a dimensão celestial pode estar aberta pela fé. Nem sempre pelos nossos olhos. A gente não precisa ver, a gente tem que crer. Amém? Então estamos construindo aí o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então vamos lá. Quais são as maneiras para manter os olhos da fé abertos para a dimensão profética ou celestial? Primeira maneira, anota aí. Mantenha a sua mente sempre alimentada com a palavra de Deus. Mantenha a sua mente sempre alimentada com a palavra de Deus. E se você quiser, pode até colocar bem alimentada com a palavra de Deus. Amém? Isso é uma maneira. Quer aprender o segredo? Vamos começar a tirar o caroço da melancia? Vamos lá? Então, como é que você quer manter esse bem alimentado e não ler a Bíblia? Não tem jeito, tá? Então, mantenha sua mente sempre alimentada com a palavra de Deus. Escute uma coisa aqui, querido. Nem sempre nós vamos ver milagres acontecendo na nossa frente. Sabia disso? Nem sempre vamos ver milagres acontecendo na nossa frente. Mas sempre podemos ver milagres narrados aqui na palavra de Deus. Amém? Então quando a gente lê esse alimento da palavra, oh, que milagre tremendo, oh, Deus abriu o mar, meu Deus, olha que coisa tremenda aqui, esse paralítico andou, esse morto aqui de 4 dias ressuscitou, como é tremendo. Então eu estou alimentando a minha mente com a palavra de Deus, sabe? E isso vai criando essa dimensão da fé, de fé dentro de mim, sabe? E eu vou vendo essas coisas, eu vou vendo, é nessa dimensão que eu vivo, é essa dimensão que está ao meu redor, é esse Deus que me protege, é essa situação difícil aqui que eu estou passando, nem se compara a essa daqui. E se houve vitória nessa, haverá na minha. Então eu estou alimentando a dimensão da fé, tá? Quando eu vejo nas Escrituras. Essa foi a orientação que Deus deu a Josué. Olha só, Josué capítulo 1, versículos 6 a 9. Logo depois que ele assume o comando no lugar de Moisés, diz assim a palavra de Deus. Deus falando para Josué: seja forte, Josué, e corajoso, porque você conduzirá este povo, o povo de Israel, para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor, seu Deus, estará com você nessa dimensão paralela, mesmo que você não veja, mas Ele estará com você por onde você andar. Jesus disse para nós assim: estarei com vocês todos os dias até o final dos séculos. Estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se os tempos estão chegando ao fim, então Jesus ainda não desistiu de estar com a gente, porque é até o fim. Nem no fim nós estamos. Nós podemos estar no limiar, mas nem no fim estamos. Então, em saber que Ele está, pela fé, eu estou alimentado e sei que Ele está. Se Ele está ao meu redor, eu estou acima da situação, por mais difícil que ela seja. Amém? Por mais difícil.
Porque uma coisa que a gente vê no apóstolo Paulo, queridos, é uma estabilidade. Era estável. Era estável. A pior coisa que tem é a instabilidade. Sabe? Ora está assim para baixo, ora está para cima, ora está assim. É de acordo com a onda. Olha só. Nós não podemos. Sabe o que anda de acordo com a onda? Barco. Amém? Barco anda de acordo com a onda. E pessoa, e gente. Um barco no mar, ele vai conforme a onda vai. Não é? E uma pessoa andando na água. Falei, não errei não. Falei nadando, não, falei andando mesmo, andando. Uma pessoa andando na água, ela vai para onde a onda for? Não, não. Porque o barco, ele tem uma anatomia, ele foi preparado para se mover de acordo com a onda. Ele não faz o contrário. Ele vai de acordo com a onda para não criar conflito. Entendeu? Se ele criar conflito, a água afunda ele. Então ele tem que ir no mesmo ritmo. Por isso tem muita gente que vai na onda do mundo para não criar conflito, para não afundar. Agora, se a pessoa pudesse andar sobre as águas, e com o pé ali, aí vai furando a onda vai passando por cima. É possível isso? Nessa dimensão não, mas na dimensão celestial é. Amém? Na dimensão celestial é. Por isso que a gente vê lá o barco com os apóstolos, 12 apóstolos, e o barco indo de acordo com a onda, indo de acordo com as ondas, e havia uma tempestade, vento forte, tempestade, e eles então se desesperaram. Estavam desesperados. E Jesus vem tranquilo andando sobre as ondas. Aquela mesma tempestade que assustava os discípulos, que jogava o barco para um lado e para o outro, era a tempestade que Jesus pisava nela. Jesus pisava naquele mar revolto, e o vento não jogava ele para um lado nem para o outro. E quando Pedro disse, deixa-me ter contigo, Senhor, Jesus disse, vem, e Pedro foi. Teve um momento que ele deixou de olhar para Jesus e afundou, né? Mas depois Jesus levanta ele e continua andando. Aí ele vai e entra no barco. Os dois vão caminhando até o barco. Isso, Deus... O que o Senhor Jesus está nos ensinando com isso? Que quando você acessa a dimensão celestial, as tempestades ficam debaixo dos seus pés. Você anda sobre ela. Por quê? Porque a dimensão celestial está sempre acima da dimensão terrena. Amém? Então, ele fez aquilo com Pedro para deixar uma mensagem ilustrada para nós. Não quer dizer que a gente vai andar, vai ficar andando, vai entrar no mar para andar sobre as águas. Aquilo ali foi um ensino didático do maior professor que esse mundo já viu, chamado Senhor Jesus Cristo. Sabe? Que ele não só dizia como fazer, ele mostrava como tinha que ser feito. Né? Aí, o que ele mostrou para nós ali? Ande sobre as águas. Por que ele falou, Pedro diz, Senhor, deixa-me ter contigo, vem. A gente pensa assim, né? É um negócio tão sem sentido, né? Andar sobre as águas. Para quê? Para que Pedro pediu aquilo? E pior ainda, por que Jesus ainda aceitou aquele pedido de Pedro? Aquilo ali era para ficar uma aula magnífica para nós. Aula tremenda, para dizer, quando você entra na dimensão celestial, você fica acima de toda a tempestade. Você fica acima. Pedro a gente viu, visualizou, mas o ensino é um ensino espiritual. Então, qual a tempestade que você está passando? Qual a tempestade que está te assolando? Entenda uma coisa, ela não vai te jogar para cá nem para lá, porque você vai ficar enjoado, vai vomitar. Né? Ela não vai. Andando, você passa por cima dela. O barco é levado para... E a hora que ela cisma, ela afunda o barco.
Mesmo ele fazendo o jogo dela. Tem muita gente fazendo o jogo do mundo. Mas uma hora que o mundo quer, só ele levantar mais um pouco, pá, afunda, parte o barco no meio. Vide aí tantos barcos, Titanic, essas coisas todas da vida aí. Porque é onda, é mar, é iceberg, é tudo. Então, nem Titanic, que diz que nem Deus afundava, uma tempestade afundou. Não tem esse negócio. Tempestade afunda. Só se você estiver por cima dela. Amém? Então, olha a primeira palavra aqui. Olha o primeiro segredo, primeira dica, primeira forma de manter os olhos abertos para a dimensão profética celestial. É manter a mente sempre alimentada com a palavra de Deus. Por que muitos crentes perdem a fé? Por quê? Aí a gente pergunta, a mente está sendo alimentada com o quê? Está sendo alimentada por filosofia humana? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que filosofia humana vai fazer por você na hora de um apocalipse? Nada. O que o mundo tem para te ensinar? Nada. Para que você se proteja. O que ele tem? Nada. Para um apocalipse? Nada. Então qual a dica que eu dou? Usa a maior parte da sua mente para a leitura da palavra, 80%, se você quiser. Pega aí uns 18% e usa para aquilo que é o seu estudo. Estudo, trabalho, aquilo que é foco para o seu trabalho, que você tem que ler, tem que estudar. Os 2%, se você quiser, aí usa para essas vãs de filosofia, um livrinho daqui, uma coisa dali. Entendeu? Porque para levar a dimensão celestial, para alimentar a sua mente, a sua fé, tem que ser a palavra de Deus. Aí tem gente lendo, está lendo isso, lendo aquilo, lendo isso, lendo aquilo. Sabe? E a palavra? A palavra eu já li. Gente, a gente via aqueles homens do passado. Tinha aquele, que eu não me foge agora o nome dele, que tinha lido a Bíblia há 50 vezes, 100 vezes. Mas não era para competição, para dizer quanto muito lê, não. Era lia e vivia, mergulhava naquilo ali. Como é que você lê um livro 100 vezes? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Cada vez que você lê, o Espírito Santo de Deus vai abrindo seus olhos para mais coisas. Para mais coisas. Vai te mostrando mais. Vai te mostrando mais. Isso aqui agora não. Mais à frente eu mostro para ele. E vai. Se você lê uma vez só, acabou, né? Tinha um pai, né, que o filho foi para a faculdade dos Estados Unidos. Aí o pai falou, sabe que lá nos Estados Unidos normalmente é assim, né? Fez 18 anos, lá vai para a faculdade, vai embora e mora na faculdade. Aí o pai foi, meu filho, estamos aqui, uma Bíblia presente para você. Leia essa palavra todos os dias, meu filho. Leia essa palavra. Leia a Bíblia. Tá, pode deixar, pai. Botou lá na mala e foi. Faculdade. Os livros, estudo, as bagunças, festinha. Tá. E foi acabando o dinheiro dele. Belo dia, estava sem dinheiro. Foi, ligou pro pai. Pai, estou sem dinheiro. Manda um dinheiro para mim. Meu filho, você está orando. Tem que buscar em Deus. Busque em Deus. As portas se abrirem. Tá. Você está lendo a Bíblia? Tá. Lê a Bíblia, filho. E foi assim. E no outro ano a mesma coisa. E o pai dando lá o mínimo. Terminou, ele falou. Chegou em casa e falou, puxa pai, sou pão duro, né? Só me deu lá o mínimo mesmo, o básico. Ele falou, filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você leu a Bíblia? Pai, você não leu, né? Sabe como é que é? Pega a sua Bíblia aí, filho. Aqui, abre a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, tinha um cheque. Alto valor. Que daria para ele viver sobejamente aqueles anos todos, assim, mas na fartura. Um checão dentro da Bíblia.
ele não desfrutou de nada. É claro que isso é uma ilustração, um desenho, para a gente ver o quanto que às vezes a gente deixa de se enriquecer por não ler a Bíblia, por não abrir a palavra e não ler. Amém? Glória a Deus. Então, mantenha sua mente sempre alimentada com a palavra de Deus. Quando Deus disse para Josué: olha, Josué, de tudo que você vai fazer, vou te dar uma dica: seja forte e corajoso, leia a palavra, medita nela de dia e de noite, aí você vai prosperar. Se você ler, você vai prosperar. Deus falou diretamente para Josué. Então, o apóstolo Paulo, ele estava ali cheio da palavra, lendo a palavra. Tem uma hora que ele pede para trazer os livros dele, rolos, porque ele precisava ler, ele precisava se alimentar. Amém? Então, essa é a primeira dica aí, tá? Pega esse montão de livro que você tem aí, bota para o lado, começa a ler a palavra e livros para os seus estudos. E essa coisa, vã filosofia, deixa aí por uma hora bem vaga. Mas tem gente que se alimenta da vã filosofia, do escritor tal, do escritor fulano de tal, tá? Ao invés de se alimentar da palavra. Muito bem, segunda maneira de manter os olhos abertos para a dimensão profética ou a dimensão do milagre. Segunda maneira, mantenha os seus pensamentos sempre na dimensão celestial. Mantenha os seus pensamentos sempre na dimensão celestial. Queridos, nem sempre nós vamos ver os céus abertos. Amém? Nem sempre a gente vai ver os céus abertos. Lembra lá daquele jovem, né, que foi apedrejado, Estevão, lembra dele? Ele diz assim: vejo os céus abertos. Mas nem sempre a gente vai ver os céus abertos. Nem sempre a gente vai ver os céus abertos. Mas sempre a gente pode pensar nos céus, né? A gente pode pensar nos céus. Então você pensa nos céus. Os céus tem os anjos do Senhor, tem o Senhor no seu trono. Está eu lá sentado junto com Cristo, nos lugares celestiais, uma palavra de Deus. Por que a palavra de Deus dá tantos detalhes do céu? Anjos, seres viventes, anciãos que se dobram, que jogam a coroa aos pés de Jesus, que cantam, santo, santo, santo. Por que tantos detalhes? Tá? Se liga, esses detalhes todos é para que a gente pudesse visualizar com a nossa imaginação, com a nossa mente. Por isso esses dias não dava detalhe nenhum. Então esses detalhes é para a gente poder imaginar. Deus queria que nós pensássemos sobre o céu. Porque quando a gente pensa sobre os céus, nós acessamos o céu. A mesma coisa agora. Se você pensar sobre a sua casa, pensa lá sobre a sua sala, agora o seu sofá, pensa lá no seu quarto, a sua cama, a televisão. Você está acessando com a sua mente a sua casa. Então quando a gente pensa no céu, está acessando. Se você está acessando, se você acessou, você está lá. Amém? Se você acessou, você está lá. Se você está lá, você não está mais aqui. Se você não está mais aqui, o que está aqui está debaixo de você. Aí é a hora de estar contente em toda e qualquer situação, porque a mente está lá. Então veja que a primeira maneira foi alimentar com a palavra de Deus a mente. A segunda é pensar na dimensão celestial. Vamos ver isso na palavra aqui. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim. O próprio apóstolo Paulo diz: portanto, olha só, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Está aí. Está vendo aí? Mantenha os... Não é entrar uma vez, não é manter. É estar toda hora pensando. Então, mantenha os pensamentos sempre na dimensão celestial.
Podemos ver Jesus constantemente através do nosso pensamento. Através do nosso pensamento a gente pode ver Ele constantemente, até porque Ele não está longe de nós, né? Está dentro de nós. Então é o exercício do pensamento. Você alimenta a mente com a palavra. Você exercita, move a sua mente pensando nas coisas do alto. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3. Diz assim: tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora olha o versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, pensem em Jesus, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Porque quando você pensa nele, onde que ele está? Dimensão celestial. Quando você pensa nele, você entra lá. Quando você entra nessa dimensão, você já ficou acima desta terrena. Celestial, acima. Terrena, embaixo. Isso tudo, amados, é para enfrentar a tempestade. Isso tudo eu estou te explicando aqui, Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, que lemos, de 11 a 13 que lemos. Isso tudo para explicar o que Paulo diz. Olha lá, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo. Aí ele vai dizer no 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, olha quando ele diz isso, olha como é que toma uma dimensão, quando a gente vai entendendo todas essas coisas, hein? E da gente usar apenas para conquista. Posso todas as coisas, eu vou conquistar isso, porque eu posso tudo em Cristo, né? É bonito esse versículo. A gente pode até usar, mas tem que entender o verdadeiro significado desse exercício. Muito bem. O segredo de manter os olhos do pensamento abertos para a dimensão profética. Esse é o segredo. Manter os olhos abertos para a dimensão profética. Lembra quando eu falei que a dimensão celestial, ela se abre a partir do nosso interior? Não vai abrir uma cortina para a gente ver lá dentro. Vai desbloquear um sentido nosso. Vai desbloquear a nossa visão para que a gente possa ver. Vai desbloquear. Plá. Entendeu? Lembra disso? Então, se nós... uma coisa é Deus desbloquear e eu ver. Outra coisa é eu, pela fé, desbloquear. Eu mesmo desbloquear. Como que eu desbloqueio? Pela fé. Através de quê? Do meu pensamento. Eu furo um bloqueio e eu entro lá. E eu vejo. Essa é a dimensão da fé. É a dimensão que eu me exercito. Por isso que eu tenho que ler a palavra. Ela vai me gerar fé. Aí eu tenho que ocupar meu pensamento. Isso vai me gerar fé. Aí eu vou chegando ao segredo de Paulo. Vamos para o terceiro. Terceira maneira de visualizar, chegar na dimensão profética, a dimensão de um milagre. Mantendo a sua alma sempre sob o governo do seu espírito. Mantendo a sua alma sempre sob o governo do seu espírito. Então, essa é a terceira forma. O Espírito Santo, querido, ele governa toda a nossa vida, mas ele dá alimento ao nosso espírito para que o nosso espírito governe a nossa alma. Entendeu? O Espírito Santo governa toda a nossa vida, mas ele mesmo alimenta o nosso espírito para que o nosso espírito governe a nossa alma. Então, nós somos
seres tripartidos: corpo, alma e espírito. O governo tem que ser o espírito, porque o nosso espírito, ele tem acesso direto ao Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo, aí também tem que ter o Espírito Santo, né? Tem que ter recebido o Senhor Jesus. Aí nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma dimensão celestial. Amém? Então, ele faz contato direto com o nosso espírito. Por isso que diz: anda no espírito, ore em espírito, fale em espírito. Ou seja, mova seu espírito para as coisas celestiais. Quem que é o nosso espírito? O nosso espírito somos nós mesmos. Então você é o seu espírito. Você é o seu espírito. Então, quando esse espírito está alimentado com o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? Ele alimenta o nosso espírito. E ele dá um alimento chamado fruto do Espírito. Por que fruto? Por que fruto? Já parou para pensar nisso? Por que não capacitação, sei lá, área, recursos? Por que a palavra fruto? Porque fruto é alimento. Então o nosso espírito é alimentado com um alimento chamado fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito, um desses gomos chama-se domínio próprio. Domínio próprio é o que? É governo. O que Deus disse para Adão lá no começo da humanidade? Você terá domínio sobre todas as coisas. O que fez Satanás? Enganou o homem e roubou o domínio. O domínio passou para Satanás. O homem ficou sem domínio. Recebe o Espírito Santo. Aí Deus começa a nos dar o domínio de volta. Ele diz: tome aqui, come esse alimento aqui, ó, o fruto do Espírito. O que fez o ser humano perder o domínio? Um fruto. Está tirando o caroço da melancia ou está difícil para você? Se estiver difícil, domingo que vem, quarta-feira que vem, eu trago uma melancia sem caroço para você. Já está no sofá. Já está com um suquinho na mão. Já está toda à vontade aí de short sem camisa. Pensa que eu não estou vendo? E aí, daqui a melancia sem caroço? Um fruto fez com que o homem perdesse o domínio dele e sobre tudo. Porque o primeiro domínio, quando Deus diz domine sobre tudo, é a partir de você, extensivo a todas as coisas. Então o homem perdeu, o ser humano perdeu o domínio a começar dele e perdeu o domínio sobre todas as coisas. Por que o homem perdeu o domínio a começar dele? Ele faz coisa que não deveria fazer, ele faz coisa que depois se arrepende, né? Faz coisa que não queria, não faz o que queria, enfim, não tem domínio interno, né? Não tem domínio interno. Vem uma situação difícil, fica desequilibrado, não sabe se equilibrar, porque está sem domínio. Está sem o domínio. Aí o Espírito Santo vem por causa da cruz de Jesus, tudo por causa da cruz. Se não houvesse uma cruz, não teria isso. Mas como houve uma cruz e você recebeu o Senhor Jesus e foi salvo, então automaticamente você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ele te dá um fruto para te devolver o domínio que aquele fruto lá de trás te tirou. Amém? Aí você vai comer esse fruto. Esse fruto, um dos gomos desse fruto chama-se domínio próprio. Veja que não são 9 frutos, é um fruto. Por quê? Porque foi com um fruto que o homem caiu. Então você come aquele fruto. Um dos gomos é domínio próprio. Esse domínio próprio significa:
você exercer domínio, você que é o Espírito, exercer o domínio sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Porque em toda a criação de Deus, tem hierarquia. Toda a criação de Deus tem hierarquia. No céu tem hierarquia. No céu tem hierarquia. Em Deus tem hierarquia. Né? Numa casa, num trabalho, todo lugar tem hierarquia. Num país, num exército, tem hierarquia. Se não tiver hierarquia, vira anarquia. Cada um faz o que quer, ninguém se entende. E a anarquia leva a autodestruição. Toda anarquia leva a uma autodestruição. Se destrói. Então tem hierarquia. Hierarquia é para se manter, para evitar uma destruição. Então, espírito, alma e corpo. Hierarquia, o espírito sobre a alma e sobre o corpo. Hierarquia. Então, o governo dentro de você é a partir do seu espírito. Amém? Então, aí você vai dizer para a sua alma, porque aonde vem o desespero? Onde vem o desespero? Paulo diz: sei estar contente em toda situação, sei me contentar com tudo, passando necessidade, passando fome, estando bem, estando mal. Eu sei estar contente. Por quê? Como é que é não saber estar contente? É quando entra um desespero. Quando que entra um desespero? Por onde entra o desespero? Pelo espírito? Não. Pelo corpo? Não. Por onde entra o desespero? Pela alma. O desespero entra pela alma. Sabe por quê? Porque nessa tríade, espírito, alma e corpo, a alma, o corpo é como se fosse a casa. O corpo é uma casa. É a casa, né, que abriga o espírito e a alma. O corpo é a casa. A alma é a janela da casa. Então a alma é a janela dá para a rua. Ou seja, para os relacionamentos, para o dia a dia, para as situações. Então a alma, ela está vendo tudo. Por isso que ela entra em desespero. Ai, meu Deus, está faltando isso. Ai, está faltando aquilo. Ai, o coronavírus. Ai, o não sei o quê. Ai, não sei. Ela está vendo e ela se desespera. E agora, como é que eu vou fazer? E a conta? E o aluguel? E não sei o quê? Ah, e a doença? E a saúde? Ela está vendo. Então a tendência dela é se desesperar quando a coisa ficar ruim. É a alma que vê a tempestade. O corpo só sente os impactos. O corpo, ele percebe os impactos. Agora, na alma é que está a emoção. Na alma é que está sentimento. Na alma é que está desejo. Na alma é que está vontade. É na alma. É que está a memória. É na alma. É a vida interior, a vida emocional. Então ela se desespera. E o espírito é o quê? O espírito é uma escotilha no teto que dá para o céu. O corpo é a casa, o espírito é a janela, a alma é a janela. E o espírito é a escotilha que você abre no teto e quando abre você vê o céu. Então o espírito, ele se relaciona com Deus. A alma com a vida e com as coisas, com as pessoas. E o corpo abriga tudo isso. O espírito está com Deus, então pega as impressões de Deus, olha para o céu, pega tudo que tem essa visão, como a de Eliseu lá no meio daquele desespero, e pega e traz isso para a alma, e diga para a alma assim: alma, minha filha, fique tranquila, porque você está desesperada, fique tranquila. Deus está no controle. Maiores são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Essa é a ilustração de Eliseu com o moço dele. Maior que está conosco do que o que está no mundo. Maior é Deus. Olha, o Senhor Jesus está conosco. Está vendo essa tempestade? Ele já andou sobre ela. Ele já falou. Ele já mostrou, diz assim, aí a sua alma no desespero diz assim: ah, mas Ele é Deus, Ele é Jesus, aí para Ele é fácil andar sobre a sua tempestade. Aí você diz para ela assim, o seu espírito diz para ela assim: mas olha, foi para que você não pensasse nisso, que Ele deixou Pedro vir também, para saber que não é só Jesus que anda sobre... Aleluia. Aí tu tem que dizer isso.
governar a alma no momento de desespero. Eu sei que é uma... A maioria das coisas me veio à mente agora. Da onde eu ia tirar esse negócio desse fruto, gente? Se o Espírito Santo não me desse agora, hein? Mas o que me veio agora na minha mente é uma coisa que eu ouvi hoje à tarde numa reportagem. Numa dessas reportagens aí que tem um monte, e o ministro dizia o seguinte: está vindo aí a segunda onda. Já ouviram essa frase? Estou dizendo, está vindo aí a segunda onda. Quem falou foi o ministro Paulo Guedes, da Economia. Por quê? A primeira onda era o vírus, a doença. Aí que está combatendo essa coisa terrível aí, que ainda está sendo combatida, né? Ainda está sendo combatida, a gente já está em quarentena, aquela coisa toda. Combatendo aí esse vírus. Mas ele está dizendo que já está chegando aí a segunda onda. Ele falou, o que é a segunda onda? Quando passar a onda do vírus, e que em nome de Jesus passe logo, amém? Quando passar a onda do vírus, vai vir o que eles estão chamando de a onda econômica. Entendeu? Então vem a onda do vírus, olha o desespero que causou. Aí está dizendo que vem a onda econômica. Eu pensava que tudo era uma onda só. Era o vírus, era econômico, que quando passasse ia passar tudo. Mas sabe o que o ministro da Economia falou hoje? Eles têm falado isso vários dias, mas hoje eu vi que passando o vírus, vem a onda do vírus, vem a onda econômica. Aí eu entendo por quê, nessa palavra, Deus nos mostra que os seus filhos, com Ele, andam sobre as ondas. Você não só passará pela onda do vírus, como também passará por cima da onda econômica. Com Jesus, com o seu Deus. Amém? Com o seu Deus. Nós não tentamos a Deus, nós fazemos a nossa parte. Mas é igual Pedro, né? Pedro fazia parte dele. Todos os apóstolos faziam sua parte. Mas confiavam em Deus. Nós não dizemos, nada não acontece conosco, não precisamos tomar nenhuma precaução. Nós não falamos isso. Estamos nessa dimensão, gente. Nós somos dessa dimensão terrena. Tem que tomar as precauções. Então é para andar de máscara? Para andar de máscara. É para evitar aglomeração? Para evitar aglomeração. É para, se tiver sinais, tem lá febre, tal, já começa muitos dias, já sentiu alguma coisa? É para ir no médico? É para ir no médico. Porém, nós podemos viver acima dessa dimensão. Estamos nessa dimensão, mas ao mesmo tempo estamos na outra. Então, o segredo de Paulo era você cultivar essa outra dimensão que você vive. E como é que você cultiva ela? Você cultiva ela alimentando a sua mente com a palavra de Deus. Mantendo os seus pensamentos a maior parte do tempo no céu. Entendeu? Leia de tudo que você lê, leia a maior parte Bíblia. Amém? Leia a maior parte Bíblia. Ficar lendo um monte de livro de filosofia inútil. Vai te ajudar em quê? Num Apocalipse. Olha o que eu estou falando, hein? Num Apocalipse vai te ajudar em quê? Quando eu falo num Apocalipse, eu falo daqueles tempos que muito mais difícil do que a gente está passando. Vai ajudar em quê? Agora a Bíblia vai ajudar. Então, leia mais se puder Bíblia. E a outra parte, livros do seu estudo, do seu trabalho, que você precisa para trabalhar, você precisa ler aquele material e estudar. E as baboseiras, o mínimo do mínimo, se quiser. Se não quiser, nem precisa. Mas se não passar sem ela, leia o mínimo. Amém? Então, alimenta. Mantenha o pensamento o máximo de tempo no céu, pensando no céu. Como é que eu vou pensar no céu? Leia como é que é o céu e você pensa. E esse é o último aqui. Mantenha a sua alma sempre sob o governo do seu espírito. Mantenha ela sob o governo do espírito. Mantenha ela. Olha o que diz Salmo 42, versículo 11.
Salmo 42, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Isso é o Espírito falando para a alma dele, hein? O Espírito falando para a alma dele. O Espírito de Davi falando para a alma dele. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? É a janela, né? Está vendo tudo, está perturbada, né? Crise. Uma onda. O ministro já está falando que já vem outra onda. Aí a alma começa a ficar perturbada, né? Meu Deus, não parou, não terminou essa onda, já vem outra. Né? Não sou surfista. Para que tanta onda? Por que você está assim tão perturbado dentro de mim? Aí olha o que o Espírito diz para a alma. Olha só, gente. Olha só, coisa fantástica, né? Ele diz assim: ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Tu sabe o que é um Espírito chegar e enquadrar a tua alma? Ponha a tua esperança em Deus. Essa palavra esperança significa o quê? Significa que não estão frustrados os seus planos. Os seus planos não estão frustrados por causa de onda, primeira onda, segunda onda. Não frustrarão os seus planos. Não impedirão a sua conquista. Não anularão os seus avanços, nem o seu progresso. Porque há esperança em meio a todas essas ondas. Há esperança. Então, ele diz: põe a sua esperança em Deus. Em Deus. Deus é o governo de tudo. E ele continua dizendo: pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele que vai me salvar dessas ondas. Ele é o meu Deus. Sabe? É o meu Deus. Então, essa tendência da alma de se desesperar, ela é anulada aí. Ela é anulada. Amém, queridos? E eu quero terminar a palavra assim, acaba, a gente toma um tempo maior, mas eu quero terminar somente voltando ao texto. O texto que eu comecei, Filipenses 4, de 11 a 13, deixar esse texto com vocês, deixar esse texto aí dentro da sua casa, da sua família. Há pessoas provavelmente assistindo que não conhecem ainda a palavra, né? Pessoas novas, não tinham conhecimento da palavra, e agora está tendo oportunidade de receber a palavra através desses estudos. Os que estão vendo ao vivo, os que vão assistir depois, porque alguém vai passar: olha, eu tenho uma palavra para você. Às vezes a pessoa está no hospital, ou está em casa, um amigo. Você vai, seleciona lá no Provisão TV. Eu tenho uma palavra para você. E pega aquela palavra e passa o link, né, do Provisão TV, com essa palavra, se você entender que essa palavra é um remédio. Porque isso é remédio, gente. Isso é remédio. É remédio para a alma, sabe? Então você que não conhece ainda muito da palavra, está começando agora, quero dizer para você que Deus te ama muito e Ele tem segredos para você vencer essa batalha. Eu vou ler esse texto aqui de novo, Filipenses 4, 11 a 13, diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele se adapta, ó. Adapta. Tá apertado aqui? Encaixa aqui. Tá mais largo? Fico mais folgado. Tá mais difícil? A gente economiza mais, né? A gente economiza. Te diminui aqui. Tá mais folgado? A gente pode fazer mais umas graças. Você vai se adaptando, né? Não tem nada? Não tem nada? Aí você dá glória a Deus. Gente, Elias teve uma hora. É que a palavra de Deus, ela é tão rica, né? Que quando a gente começa a pregar, não dá vontade de parar, né? Começa a falar da palavra. Elias estava lá. Aí não tinha mais nada para Elias. Aí Deus mandou um corvo levar carne e pão para ele. Onde aquele corvo pegava carne, onde ele pegava pão, ele levava. É uma loucura. Sabe? Elias era um profeta. Ele vivia dentro do mover profético o tempo todo.
Aí quando acabou, aí Deus falou assim: agora vai lá para uma cidade fora de Israel, que eu separei uma viúva para cuidar de você. E ele chega lá, era a viúva de Sarepta, que vocês conhecem do Casa de Provisão, né? Elas só tinham um pouquinho de comida para comer e morrer no outro dia. Olha aqui que Deus manda uma viúva quase caindo de morta, sabe? Sem nada. A mulher estava à beira da morte. Ó, essa aí que vai cuidar de você. Por que Deus não mandou a viúva rica do lugar? Porque senão não seria ele cuidando. O tempo todo ele mostrando: quem cuida sou eu. Aí a mulher achou que estava cuidando de Elias. Que Elias falou: me dá o primeiro. Na verdade, ela que foi cuidada, né? Não faltou alimento na casa dela. Ainda teve uma ressurreição na casa dela. Sabe? Nosso Deus cuida de nós de forma extraordinária, de forma fantástica. Aí teve uma hora que não tinha nada, não tinha corvo e não tinha viúva. Perto. Estava Elias deitado, caído na estrada, com fome. Não tinha corvo, não tinha viúva para dar comida, não tinha nada. Aí o que Deus fez? Abriu a dimensão celestial. O anjo passou e trouxe de dentro da dimensão celestial pão. E a Bíblia diz que quente, estava quente ainda o pão. Tinha acabado de fazer. Você que faz pão na dimensão celestial? Meu Deus. Vai lá ver. Vai lá ver. Aí deu pão e deu água. E disse que com a força daquela comida, ele andou quilômetros, né? Até o monte lá para ter aquele encontro com Deus. Isso é dimensão. Aí, você que está conhecendo a palavra agora, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus é isso tudo. É esse negócio glorioso. Eu não sabia. Sabe por quê? É muita filosofia humana misturada no meio da palavra. Agora você está sabendo. Quando ela vem cristalina, como uma água cristalina, a gente fica até impressionado. Tem isso tudo na Bíblia? Tem até Espírito falando com a alma. Meu Deus. Então deixa eu terminar lendo o texto aqui, que eu quero orar pela sua vida. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Ou seja, eu sei ser pobre e sei ser rico. É isso que ele está dizendo. Entendeu? O que ele está dizendo aqui é: eu sei ser pobre, eu sei ser rico. Sabia que o apóstolo Paulo era rico? O apóstolo Paulo era rico. E depois, ele virou pobre. Porque ele teve que deixar as riquezas, aquelas coisas todas dele, para fazer a obra de Deus. Aí virou pobre. Aí ele sabia fazer tenda, ele começou a fazer tenda e vendia tendas. Para sobreviver com a venda das tendas. Mas Deus não podia mandar pão para ele, para o corvo e tal. Gente, nós temos sempre que fazer a nossa parte. O que Deus não tem obrigação de fazer nada. Ele faz se ele quiser. E Paulo sabia disso. Paulo estava fazendo tenda. Deus quisesse mandar um anjo com alimento, mandasse. Senão ele estava fazendo a tenda ali, vendendo a tenda e sobrevivendo. Um homem que já tinha sido rico foi pobre. Agora nessa hora ele se iguala a Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, fez-se pobre por amor a nós. E pela pobreza dele, ele nos enriqueceu. Amém? Quando ele deixou a glória, se empobreceu. Mas por causa dessa pobreza dele na cruz, nos enriqueceu. Nos tornamos detentores da glória, com assento nos lugares celestiais. Esse é o nosso Deus. Essa é a dimensão celestial que a gente vai acessar, alimentando a nossa mente com a palavra de Deus, mantendo nossos pensamentos nas coisas do céu, pensando nas coisas do céu, mais do que nas coisas da terra, e governando a nossa alma a partir do nosso espírito. Que Deus te abençoe. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Pai Celestial, muito obrigado por esta noite, pela tua palavra, pelas revelações da tua palavra, que entram em nosso coração, que nos enche de força, de ânimo, para continuarmos na batalha. Abençoa esta casa,
esta casa, esta família, ou esta pessoa, esse irmão, essa irmã, esse irmãozinho de casa de provisão, de casa de bênção, de casa de oração. Meu Deus, essa pessoa que está passando por uma luta, sabe, dependendo de um milagre, que está com essa grande dificuldade. Ah, Senhor, que a tua palavra, levada pelo teu Espírito Santo, possa injetar um ânimo, e que nesta noite será uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo, sabendo que bem do lado de nós, ainda que a gente não veja, tem a dimensão celestial, tem o Senhor Jesus, tem o Pai, tem os anjos, tem o Espírito Santo, bem ao lado. E nada conseguirá impedir de que você receba o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus e aquilo que Ele preparou para você. No nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, a sua casa, repreendo todo o mal e profetizo bênçãos sem medidas e, sobretudo, uma fé inabalável em Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.